por interesses mesquinhos, clamam na praça pela consagração da fantasia brilhante. O povo, porém, inclina-se para Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia, indiscutivelmente considerados num todo. Achamos-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhes o caminho. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzido consolações e apelos imortais. Emmanuel, da obra Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 30 de novembro de 2025. Então, quem assim desejar, que possamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, e agradecer por mais esse dia de vida. Agradecemos ao Senhor da vida pelo teu amor por nós, por nunca desistir de nós. Nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui em tua casa. Essa casa onde que possamos trazer os nossos baldinhos e encher de amor, de esperança, que possamos hoje encontrar o que viemos buscar nessa manhã. Que o Senhor possa nos iluminar, que possamos também ter esse amor que o Senhor nos dá para com os nossos irmãos. E que assim seja. Amém. Então, hoje nós vamos trazer nosso palestrante, é o Rafael Siqueira. Ele é psicólogo especialista em neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Ele apresenta semanalmente o programa Ao Encontro de Jesus, pela Web Rádio Fraternidade, e frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, Rio de Janeiro. E o tema hoje vai ser a origem do bem e do mal. Obrigada, Rafael. Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Aqui no Brasil, muito boa tarde. Acho que aí onde vocês estão, muito bom dia. Quero registrar a minha alegria de poder estar com vocês mais uma vez, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, possam nos abençoar a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É sempre muito bom nós estreitarmos os laços Brasil, Estados Unidos, essa cidade tão bonita que é Salt Lake City, onde vocês, acredito que na grande maioria brasileiros, estão hoje estagiando, mais conectados com Jesus, conectados com a doutrina espírita, e irmanando os nossos laços, conosco continuamos aqui os nossos trabalhos no Brasil. Peço aos bons espíritos que abençoem a cada um de vocês, abençoem os seus trabalhos, as vossas famílias. E como nós estamos aqui no dia 30 de novembro, já virando para o dia 1º de dezembro, já nos aproximando do Natal, que este Natal, que este mês de dezembro possa ser uma oportunidade de nós refletirmos sobre o que representa Jesus nas nossas vidas. Estes têm sido dias muito tumultuados, onde ouvimos falar de guerras, ouvimos falar de tantos problemas no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. E é sempre muito bom nós nos lembrarmos de Jesus, nos lembrarmos das propostas do Evangelho e vivermos com a esperança de que os bons espíritos, que o Mestre amado e a doutrina espírita têm as respostas para nós vivermos em paz nos dias da atualidade. Eu gostaria de falar em inglês com vocês, mas se eu fizesse, talvez vocês não me entenderiam, porque o meu inglês é muito pobre.
Então a gente fala em português, porque eu sei que todos aí entendem o português, são brasileiros, né? E a gente caminha aí 50 minutos, que foi o tempo que nos proporcionaram, e ao final, se tiver alguma dúvida, alguma consideração, eu fico à disposição. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. São versos do poeta carioca Luiz Antônio Mileco. E por que nós começamos com esses versos? Porque Luiz Antônio Mileco, na sua última vida conosco, ele já desencarnou, ele nasceu deficiente visual, desencarnou com a mesma deficiência e não reclamou um só dia. Pelo contrário, fez uma pessoa afável, uma pessoa trabalhadora no bem, que granjeava amigos, sempre muito alegre, gostava de compor poesias, de fazer músicas. E esse poema que eu declamei foi uma homenagem que ele fez a Jesus, dizendo: depois que Jesus veio, os nossos dias não são mais os mesmos. Com a presença de Jesus, nós temos flores no caminho que representam as nossas esperanças nesses dias tão difíceis. A presença de Jesus é a nossa certeza no mar trôpego da existência. Então, que nós possamos ir ao encontro de Jesus e propiciar que as águas lustrais do seu evangelho possam banhar a cada um de nós numa proposta de esperança, de consolo e de esclarecimento para esses dias que nós vivemos. Foi nos pedido hoje trabalhar sobre uma temática que eu considero assim difícil, mas ao mesmo tempo bastante interessante de ser trabalhada. A origem do bem e do mal. E para tanto nós pegamos como referência a quinta obra da codificação espírita. Para nós relembrarmos, Kardec nos traz um Pentateuco, 5 obras que são as obras básicas da doutrina espírita. A começar pelo Livro dos Espíritos, seguindo pelo Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta obra, o Céu e o Inferno, chegamos na quinta obra, que é a Gênese. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque nós não só acreditamos em Jesus, mas temos em Jesus o nosso modelo, o nosso guia, o tipo mais perfeito que Deus encaminhou ao mundo para ser o nosso exemplo. Então, partindo do ensinamento de Jesus, é hoje o Espiritismo aquilo que nós chamamos de terceira revelação. Porque a primeira, Moisés e a lei mosaica. A segunda, Jesus e o Evangelho. E a terceira, o Espiritismo, que veio reviver o ensinamento de Jesus, trazendo coisas que Jesus, à sua época, não conseguiu falar de uma forma mais profunda, talvez porque nós não tivéssemos condições de entendê-lo, ou porque há 2000 anos atrás o mundo estava assim num estágio de ignorância e hoje nós já compreendemos a imortalidade da alma, já compreendemos a lei da reencarnação, já compreendemos a proposta da caridade como meta a ser perseguida por todos nós. Falamos então dessas 5 obras e o tema para nós discutirmos hoje está nessa quinta obra, a Gênese, no capítulo 3º, o bem e o mal. E Allan Kardec se propõe a debater sobre a origem do bem e do mal. Talvez se eu perguntasse para vocês qual a origem do bem e do mal, nós tivéssemos uma resposta quase que pronta na nossa cabeça, porque nós vimos de construções seculares. É bem possível que muitos de nós, inclusive eu próprio, tenhamos estagiado pela igreja. Eu sei que no estado onde vocês se encontram hoje existem muitos mormons, é isso, né, gente? Pessoas protestantes. Então, nós temos uma questão de o que origina o bem, o que origina o mal. E grande parte das pessoas pensam na origem do mal como se nós tivéssemos um ser perfeito, que é Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai, e nós tivéssemos
contrapondo Deus, uma espécie de ser antagonista a Deus, que em algumas religiões nós chamamos de demônio, chamamos de diabo, chamamos de aquele que se contrapõe aos desígnios divinos. Então, o bem se originaria de Deus, o mal se originaria desse demônio, diabo, Hormuz na tradição persa, ou buscando a tradição egípcia, buscando a tradição grega, nós teríamos os mais variados nomes. Mas quando nós começamos a estudar sob o prisma do Espiritismo a origem do mal, nós começamos a enxergar que não existe uma personificação propriamente dita do mal. Para vocês entenderem, existe Deus, ser inteligente, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas não existe um ser antagonista a Deus que personifica o mal. Então, qual a origem do mal? Nesse livro, A Gênese de Allan Kardec, ele trabalha o mal como sendo originado dos nossos vícios morais, das nossas imperfeições. Então o mal não seria externo, o mal estaria dentro de nós e responderia pelo nome de orgulho, pelo nome de egoísmo, pelo nome dos nossos vícios que vão permitindo que nós nos tornemos pessoas ruins. Então, se eu falar alguma coisa que vocês não compreenderem, depois vocês podem me perguntar, a gente troca alguma ideia no final. Aquele que nós chamamos hoje de diabo, de demônio, só para contextualizar. A palavra demônio é uma palavra que vem do grego daimone e quer dizer espírito, entidade. Então não é um ser mau, é um espírito. Por exemplo, quando nós remontamos a Sócrates, lá da mitologia grega, da antiguidade clássica, ele falava que tinha daimones que o acompanhavam, ou seja, espíritos que o acompanhavam, não necessariamente maus. A nossa civilização ocidental precisou construir um nome para uma personificação do mal, então criou o nome demônio. Mas demônio do grego é entidade, espírito, alguém que está ao lado de alguém, mas não propriamente mal. Já a palavra diabolo vem do grego diabolos, que quer dizer adversário. Mas a palavra adversário não quer dizer que eu tenho um adversário fixo, alguém que está necessariamente me perseguindo, uma entidade que está rivalizando com Deus, porque o meu adversário hoje são as minhas imperfeições, são os meus vícios morais, é a minha forma ainda equivocada de viver a vida. E vocês poderiam perguntar assim, mas Rafael, não existem esses espíritos tão ruins que nós poderíamos chamar de diabo, de demônio ou de qualquer outra coisa? Vamos pensar sobre isso. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a de número 115, quando Kardec pergunta o que são os espíritos e pergunta se eles foram criados simples e ignorantes. E a resposta se dá. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles foram criados simples e ignorantes e caminham para a perfeição. Ou seja, nós vamos caminhando vida após vida até chegarmos num grau de perfeição. Perfeição relativa, gente, porque perfeição absoluta só Deus. Então, de encarnação em encarnação, nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, escolher o caminho do bem, o caminho dos bons sentimentos, dos bons valores, e podemos, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, escolher o caminho dos vícios, me tornar uma pessoa viciosa, uma pessoa má, uma pessoa orgulhosa. Então, esse espírito que se cristaliza no erro, uma vida, duas vidas, vai se tornando uma pessoa eminentemente perversa, que nós chamamos espíritos maus e que às vezes nós denominamos os obsessores, é que nas tradições da igreja são chamados os diabos. Mas não são diabos, porque eles também vão evoluir. Uma outra questão do Livro dos Espíritos, a de número 540, diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. O que isso quer dizer? Que mesmo hoje esse espírito que é ruim, que é negativo, um dia ele vai se aprimorar, ele vai crescer. Não existe alguém efetivamente voltado para o mal durante os séculos, durante vamos dizer assim,
durante a infinitude. Então aqui nós começamos a definir qual é a origem do mal. Não é um mal externo propriamente dito, mas é um mal que reside dentro de nós e que responde pelo nome de mazelas morais, imperfeições. Porque quando eu sou mal, eu me torno um espírito mau e passo a fazer o mal no mundo. E se eu estou desencarnado, não é porque eu desencarno que eu vou me tornar uma pessoa boa. Eu continuo minha proposta evolutiva e me torno, no plano espiritual, um espírito mau. E continuo de lá fazendo o mal que eu aprendi a fazer. Então, primeira definição espírita: o mal não é externo, eu não posso atribuir esse mal a um ser, a um ente, a alguém que seja um antagonista de Deus, mas o mal são os nossos vícios, que nós podemos combatê-los. Mas nós nos acostumamos a escutar mensagens que vêm na forma de símbolos. Vocês já devem ter escutado, por exemplo, eis que nos céus existiam vários anjos. Aqui é o meu cachorro, gente. Quase que me acompanhando aqui na palestra. Existiam vários anjos e um anjo, ele decaiu, começou a não seguir as ordens de Deus. Esse anjo recebeu o nome de Lúcifer. E Lúcifer se tornou o antagonista de Deus. Mas vejam, isso é um símbolo. Cair do céu quer dizer quando eu opto por não seguir os caminhos de Deus, os caminhos do Evangelho. Então, Lúcifer é o mal que existe dentro de mim. Ele não existe enquanto uma personificação do mal propriamente dito. Eu sei que essa fala inicial minha pode estar um pouco confusa, mas eu vou aclarar isso para vocês, trazendo e falando sobre os 5 princípios da doutrina espírita. E nesses 5 princípios da doutrina espírita, nós vamos em cada um deles falando do que é o bem, falando do que é o mal e da origem de um e de outro. Qual o primeiro princípio da doutrina espírita, do espiritismo? Deus, existência de Deus. E o que é Deus? Questão primeira do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos imortais, que é Deus, no francês, que cesse Dieu? E a resposta, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Observem, a pergunta não é quem é Deus, e também não é o que é Deus. E por que não é quem e também não é o que é? Porque Deus não é uma pessoa. Não é um senhor de barbas brancas sentado num trono celestial. E também Deus não é um objeto, não é uma energia, como pensam os nossos irmãos que professam o esoterismo. E o que é Deus, então? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Eu admito que quando me tornei espírita eu tive dificuldade de entender essa definição. Mas aí, se nós vamos para a questão de número 4, quando Allan Kardec indaga. Bom, entender Deus talvez seja um pouco complicado. Tem uma forma mais simples? E os bons espíritos nos dizem: todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa igualmente é inteligente. A grandeza do efeito remonta à potência da causa. Ou seja, tudo que eu vejo no mundo é um efeito de uma causa maior chamada Deus. Ou seja, quando vocês me veem, é um efeito, porque eu sou uma criatura. E se existe uma criatura, existe um Criador, Deus. Eu tenho um cachorro aqui do meu lado, se escutarem ele latir. É uma criatura. Quem criou os cachorros? Deus. Então eu chego na existência de Deus porque nada se cria do acaso. Quando eu saio pelas ruas bonitas aí dos Estados Unidos, vejo flores das mais belas cores, flores que enfeitam os caminhos. Quem foi que criou as flores? Deus. Então eu chego na existência das flores sabendo alguém criou e não foi os homens. Então a proposta de Allan Kardec do Espiritismo é: se existe efeito, existe causa. Mas aí, Allan Kardec resolve perguntar sobre os atributos de Deus. E isso está lá na questão de número 13. E vem os bons espíritos e colocam assim para a gente: Deus é único, é onipotente, é onisciente, é imaterial, é soberanamente justo e bom.
Qual a origem do bem? Deus. Qual a origem do mal? E agora nós vamos entender pelos atributos. Se Deus é único, único, um só, existe um outro que é um rival de Deus? Não. Conseguem compreender isso? Se Deus é soberanamente justo e bom, ele teria, na sua justiça e na sua soberania, criado um outro ser voltado infinitamente, eternamente para o mal? Não. Então, o que é o mal? A ausência temporária do bem. O que é a sombra? A ausência temporária da luz. O que é o equívoco? A ausência temporária da virtude. Se eu olho para uma pessoa que ainda comete um erro, a pessoa não é o erro. A pessoa, ela naquele momento se equivocou, mas ela é uma pessoa que vai evoluir. Então eu estou trazendo algumas colocações assim meio que filosóficas para a gente refletir. O mal não é uma criação de Deus e nem existe um ser voltado infinitamente para o mal. O mal é temporário. Um desses espíritos criados por Deus, se num determinado momento, usando o seu livre-arbítrio, opta pelo mal, ele pode chegar num grau de maldade que eu posso chamar ele por um nome de diabo, de demônio, mas um dia ele vai ser bom. Eu vou tomar de um exemplo. Gente, ó, é apenas um exemplo. Quando eu penso em Adolf Hitler, matou 6 milhões de judeus, provocou uma grande guerra mundial no mundo. Se eu olhar com os olhos temporais, o homem é um demônio, o homem é um diabo. Mas se eu olhar com o olhar de um espírito em construção, eu sei que ele vai nascer, renascer, renascer ainda e progredir. Um dia ele vai chegar na condição de um espírito bom. Então, por que o nosso olhar do mundo ainda constrói um ser permanentemente no mal? Porque nós temos o olhar transitório. Se eu olho para uma sombra, eu digo, ó, uma sombra. Mas basta eu lançar uma luz que aquela sombra se ilumina. Onde que eu quero chegar nesse primeiro princípio? O bem se origina de Deus. O bem vem dos atributos de Deus, porque ele é soberanamente justo e bom. Se algum dos espíritos criados por Deus opta por não seguir pelo caminho da virtude, ele desvia da rota. A palavra pecado quer dizer isso. Amartia do grego, desviar da rota. O desvio da rota não quer dizer que a pessoa tornou-se um diabo. Quer dizer que ela temporariamente é má, mas que um dia voltará a ser bom. Qual a origem do mal, então? Desvio temporário do caminho reto, mas não será infinito. Até aqui tudo bem, meus amigos? Sim. Nós podemos ir interagindo. Falei do primeiro princípio espírita e nós poderíamos ainda trazer uma pitada de evangelho. Porque na primeira carta do apóstolo João, em verdade, João escreveu 3 cartas. Na primeira delas, no capítulo 4, no verso 8, ele diz assim: Quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante. Qual a origem do bem? Deus. E o que é Deus? Amor. O que é o mal e a origem do mal? Quem não ama seu irmão não conhece a Deus. Então o mal é o ódio. A origem do mal é quando eu me disponho a odiar. Ao invés de construir pontes que ligam as pessoas, eu opto por construir muros. Esse é o mal. Mas esse muro não vai ser para sempre. Lembram-se do Muro de Berlim? O Muro de Berlim caiu. Para aqueles que viveram 10 anos, parecia que o muro não ia cair nunca, mas um dia ele caiu, propiciando que os alemães orientais e os alemães ocidentais, ali da cidade de Berlim, pudessem novamente aproximar-se uns dos outros. O bem é a aproximação. O mal é quando eu opto por brigar, quando eu opto por rivalizar, quando eu opto por achar que eu sou melhor que o outro. Então a gente vai entendendo dentro dos princípios que isso não está fora, isso está dentro de mim. Vocês observaram que eu fui identificado como psicólogo. Em verdade, o curso de psicologia me ajudou muito a fazer conexões entre o espiritismo
e à doutrina espírita. Porque veja, muitas vezes eu preciso construir um ser diabólico ou um grande obsessor para poder projetar o que há de equivocado em mim. Porque aí na impossibilidade de eu mudar ou não olhar para as minhas próprias aflições, os meus próprios vícios, eu coloco a culpa em alguém. Por exemplo, quando eu ajo mal, quando eu faço algo que eu não gostaria de fazer, eu digo assim: a culpa é do obsessor, a culpa é do diabo. A culpa porque nesse momento eu estava passando por uma privação de consciência. Mas vejam, o que faltou? Faltou o autoconhecimento. Faltou eu trabalhar em mim as minhas próprias misérias, os meus próprios vícios. Então eu utilizo um mecanismo de defesa do eu ou do ego, como nós dizemos na psicologia. Eu culpabilizo alguém. Eu culpabilizo uma mãe, culpabilizo o irmão, culpabilizo alguém na sociedade, em última instância, eu culpabilizo o diabo. Olha, naquele momento o diabo me atazanou. Mas vejam, nós que sabemos o que são as obsessões, a ação persistente de um espírito sobre o outro. Só existe uma ação porque existe naquele que é obsidiado uma matriz, um vício que o obsessor vai lá e explora. Ou seja, na verdade, quando eu sou perseguido, obsidiado, quando alguém me estimula a algo, é porque aquele algo já existe dentro de mim. Então o mal não está fora, o mal está dentro. Eu preciso olhar para mim mesmo e começar a trabalhar com as matrizes do meu espírito imortal. Por isso que Allan Kardec coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e más inclinações. Só que muitas vezes, ao invés de eu olhar para mim, eu começo a culpabilizar e projetar os meus equívocos do lado de fora. Aí o responsável é o colega da minha casa espírita, o responsável é o meu colega do trabalho. Eu estou sempre no desculpismo ou no culpismo, ao invés de adotar uma ação responsável. Aqui existe um equívoco, mas eu vou olhar para frente e vou me trabalhar. Recapitulando, quando amamos, nos conectamos a Deus, que é a fonte do bem. Quando odiamos, insistimos no erro, nós nos conectamos à ausência temporária do amor, que não é permanente, que são as nascentes do mal. Falei da natureza do mal sob um primeiro prisma. Agora quero falar sobre um segundo prisma, o prisma da imortalidade da alma, que é o segundo princípio espírita. O que é a imortalidade da alma? Eu não sou Rafael, eu estou Rafael, mas eu sou um espírito imortal. Quantas vezes eu já vivi? Não sei, porque conforme o espiritismo, eu nasço, eu morro, eu renasço ainda, eu progrido sem cessar e vou fazendo o meu périplo evolutivo pelas vias da eternidade, pelas vias da infinitude. Então, o que hoje eu olho como mal na minha vida é fruto daquilo que eu construí ontem, porque eu sou um espírito imortal. Daí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele nos fala, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, que existem as causas das nossas aflições, as causas dos nossos males. O que hoje considero um grande mal, em verdade, trata-se de um equívoco meu praticado nessa vida ou um equívoco meu praticado numa vida pretérita. Mas eu sou o responsável. Pegando um outro livro da literatura espírita, que é o livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, quando Allan Kardec fala do Código Penal da Vida Futura, lá existe um artigo, o artigo 33, no inciso 1, que Kardec nos coloca assim: toda a aflição resulta de uma imperfeição. Vamos fazer uma parceria com Kardec. Todo mal resulta de um agir meu em desacordo com as leis da vida, com as leis de Deus. Então vamos pensar. Se hoje eu estou passando por alguma privação que na minha vida se traduz na forma de um mal, qual a origem desse mal? A origem desse mal é algo que eu fiz em desacordo
com a vida, em desacordo com algum valor espiritual que eu desabonei nessa ou numa vida pretérita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, Francisco Cândido Xavier estava aqui na cidade do Rio de Janeiro, respondendo a perguntas das mais variadas pessoas. E perguntaram para ele: Chico, por que no Rio de Janeiro nós temos a maior comunidade da América Latina? Referindo-se à Rocinha. Tem alguém do Rio de Janeiro aí, gente? Opa, tem bastante gente. Então conhecem a Rocinha. Tá pertinho de mim aqui. E Chico respondeu assim: Nosso Senhor é tão bom, mas tão bom, Deus é um Pai tão misericordioso, que ele faz do seguinte jeito. Vocês sabem que do lado da Rocinha tem São Conrado. São Conrado tem aqueles prédios altos, aquela vista para o mar. Aquele que nasce em São Conrado se torna uma pessoa autoritária, uma pessoa que não sabe lidar com as outras pessoas, acha que é melhor que todo mundo. De uma vida em São Conrado, nasce a outra na Rocinha. E aquele que hoje está na Rocinha, mas se torna uma pessoa, apesar do seu pouco, uma pessoa que sabe partilhar, que não reclama da vida, que trabalha mesmo apesar das dificuldades temporárias, Deus convida quem é fiel no pouco, ele convida a ser fiel no muito. Então a pessoa que às vezes está na comunidade reclamando dos males, da falta de segurança, da falta de colégio, da falta de, vamos dizer assim, de que o Estado chegue lá trazendo melhores condições de vida, nas palavras do Chico, às vezes esse mal decorre de uma vida passada quando eu tive tudo e não soube aproveitar. Eu achava que eu era melhor que as pessoas, eu tornei pessoas escravizadas à minha vontade. Então, as vidas vão se alternando naquilo que nós chamamos de inversão provacional ou expiatória. Então, o que eu estou achando que é um mal, na verdade, é um grande projeto de Deus para eu me recuperar. Às vezes eu estou com uma doença muito difícil. Vamos nos perguntar primeiro se a doença não é decorrente de algo que aconteceu nessa vida. Por exemplo, se o meu dente começa a doer, eu não preciso olhar numa vida passada. Diz Allan Kardec que grande parte das nossas dificuldades são oriundas da vida atual. Ou seja, se eu não escovo o dente, como muito açúcar, e aí nos Estados Unidos as coisas doces são maravilhosas, o que vai acontecer? O dente vai cariar, ele vai doer. Então aquele mal do dente decorre da minha falta de escovação. Mas imaginemos que nós tenhamos alguma doença muito cruel, renasçamos, por exemplo, com alguma dificuldade de infância, e que às vezes a gente olha e diz assim: por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por essa privação? Será que eu mereço esse mal? Muitas vezes nós mesmos pedimos esse mal, porque através desse mal eu estou corrigindo um equívoco da vida atual e grande parte das vezes da vida pretérita. Essa grande bênção do Espiritismo. Nós estamos sempre aprendendo. E o que eu acho que é o mal para mim pode ser a grande bênção de Deus para que eu possa me soerguer. Vocês já leram os livros do benfeitor Emmanuel, os romances de Emmanuel? Nós sabemos que há 2000 anos ele conta a vida dele como um senador romano, Públio Lentulus. E minha filha de 7 anos ontem chegou da evangelização na casa espírita. Papai, quero te contar o livro há 2000 anos. E ela me contou. Gente, eu fiquei admirado, porque ela só tem 7 anos de idade. Papai, tinha um senador, papai, que ele era muito autoritário e ele saiu de noite para encontrar com Jesus. E eu perguntei, minha filha, por que ele saiu de noite? Porque ele era orgulhoso, papai, ninguém podia ver. E como é que foi o encontro dele com Jesus, minha filha? Ah, papai, ele queria curar a filha chamada Flávia, porque ela tinha uma doença na pele. E que doença era aquela? Papai, eu acho que é lepra. E ele foi, e Jesus disse assim para ele: senador, encontras neste momento uma proposta decisiva para a sua vida. Poderás escolher seguir-me agora ou deixar que os séculos façam o trabalho de convencimento na sua vida. E eu perguntei: o que ele escolheu, filha? Ah, papai, ele não quis seguir Jesus. Mas Jesus é tão bom que curou a filha dele, papai. E disse para ele: olha, eu estou curando porque a sua mulher
tem fé. E como é que chamava a mulher dele, filha? Chamava Lívia, papai. E o senhor não sabe. Depois ela trocou de roupa com a Ana, que era a serviçal, e ela morreu no circo, papai. É mesmo, filha? Sim. E ela não sabe o que aconteceu 50 anos depois no outro livro, porque ele nasceu como escravo, Nestório, e morreu na mesma arena romana que ele viu a esposa, da qual ele ficou afastado mais de 20 anos por conta de uma intriga de que a esposa teria tido um caso extraconjugal. Agora era ele, de senador, volta na pele de um escravo. Imaginemos nós passando por uma privação muito difícil na vida atual. Que mal eu fiz a Deus? Muitas vezes nós nos perguntamos. Olha a origem do mal. O mal está numa vida passada. Então que nós possamos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que me acontece hoje. Porque eu sei que o que me acontece é para que eu aprenda a olhar para a vida com o óculos do entendimento. É para que eu aprenda a domar os meus instintos, as minhas imperfeições. A origem do mal, então, está nas nossas imperfeições, está na nossa forma ainda equivocada de viver a vida. Falei sobre um segundo prisma. E vejam, a hora já passou, parece que eu só estou há 5 minutos com vocês. Terceira forma de entender o mal, proposta da reencarnação. O espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Nós Mesmos, ele tem uma dissertação intitulada A Lei do Amor, que ele diz assim: Jesus veio trazer a primeira palavra do alfabeto divino, chamada amor. Coube ao Espiritismo trazer a segunda palavra do alfabeto divino, chamada reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não conseguimos entender o amor e a justiça de Deus. Então, o que a gente acha hoje que é uma grande maldade, em verdade é um processo de correção. Eu vou contar mais uma história, vocês vão entender. Era o dia 11 de fevereiro de 1990. Raul Teixeira, eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade aqui no Brasil, fundador dessa casa, Raul Teixeira. Ele estava frente à televisão, assistindo a libertação de Nelson Mandela. Depois de 27 anos preso, ele estava sendo libertado. E Raul estava chorando, se perguntando assim: como que esse homem pode ter ficado 27 anos preso? Ele não fez nada. Eis que se aproximou o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira. Ele perguntou: meu filho, por que você está chorando? Olha, você não vê? Você não vê que deixaram um homem preso 27 anos e agora ele está sendo libertado? Meu filho, no mundo há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. É bom que nós celebremos que ele agora está livre, mas ele próprio pediu para voltar e renascer ali na África do Sul, viver aqueles dias na prisão. E Raul perguntou ao Espírito Camilo: mas como isso? Numa vida passada, ele era um conquistador europeu que foi para a África do Sul e escravizou todos os brancos, todos os negros que haviam lá. E ele roubava as esmeraldas, os rubis, levava tudo para a Europa. Então ele chegou muito arrependido no plano espiritual e pediu para renascer na mesma cor de pele daqueles da África do Sul e pediu para que ficasse preso durante tantos anos. Então, meu filho, o que vocês veem como uma injustiça, para ele está reformulando o espírito imortal dele. E o fato é que quando Nelson Mandela saiu da prisão, a primeira coisa que ele fez foi pacificar o país, porque o espírito dele já estava pacificado. E muitas pessoas foram até ele e disseram assim: agora é a nossa vez, vamos nos vingar. E quando pediram a ele para se vingar, ele: não, nós não vamos nos vingar, porque senão construiremos um país caolho e um país banguela. Acabaremos com essa lei de olho por olho, dente por dente. A lei é a lei do amor. Nós vamos construir uma África do Sul de brancos, de negros, de ricos, de pobres, das mais variadas religiões. A origem do bem, quando nós aprendemos a amar, a entender que as pessoas são diferentes, quando nós olhamos para a nossa dor e passamos a entender que a dor é um processo de despertar,
não um processo para nós reclamarmos. Qual a origem do mal? É quando nós olhamos para o outro e achamos que nós somos melhores, seja pela cor da pele, seja pela religião, seja por alguma ideologia, qualquer que ela seja. E mais uma vez a gente chega à conclusão: o mal não está do lado de fora, o mal está na minha forma de olhar. Por isso que Jesus dizia no Sermão do Monte: os olhos são as janelas da alma. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O mal está na nossa forma de falar. Há uma frase de Nelson Mandela num livro que ele escreveu chamado Long Way to Freedom. É o máximo que eu consigo falar em inglês, tá, meus amigos? E a frase é a seguinte: ninguém nasce odiando as pessoas pela sua religião, pela sua ideologia ou pela cor da sua pele. Se aprenderam a odiar foi porque alguém ensinou. Mas se ensinaram a odiar, nós podemos ensinar a amar, porque o amor chega mais facilmente ao coração. Qual a origem do bem? O ensino do amor. Qual a origem do mal? Quando eu ensino a odiar, a dividir, a ter preconceitos. Porque eu vou passando de geração para geração essa forma ainda enraizada de nós de que há seres melhores e seres piores. Quando em verdade Jesus nos disse, lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, naquela que é a parábola da ovelha. Um pastor tem 100 ovelhas. Quando uma se perde, ele deixa 99 no caminho e vai buscar aquela que se perdeu. E quando aquela vem com ele nos ombros de volta, ele diz assim: há mais alegria no céu por aquele que se perdeu do que pelos 99 justos, pelas 99 ovelhas que já estão no redil. Esse é o Evangelho que nos ensina a amar. Quarto tópico, e esse tópico fala da pluralidade dos mundos habitados. Pode parecer que não tem nada a ver com o nosso tema da tarde, mas tem tudo a ver. Porque quando nós pensamos no mal, a gente está pensando só sob o prisma do nosso planeta, o planeta Terra, sob o prisma de 8 bilhões de encarnados. Mas eu quero fazer algumas contas com vocês aqui agora. Vocês sabem quantas galáxias existem? Cerca de 20 trilhões de galáxias, descobertas do telescópio Hubble. Vocês sabem quantos zeros tem em 1 trilhão? 12 zeros. É número que a gente perde de vista. Uma dessas galáxias chama-se Via Láctea. Só na Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Sabe quantos zeros tem 1 bilhão? 9, então é muita coisa. Uma dessas estrelas é uma estrelinha de quinta grandeza, chamada Sol. Ao redor do Sol giram 9 planetas. 9 não, porque uma foi rebaixada, o planeta Plutão. Giram 8 planetas. Um desses planetas é o planeta Terra. No planeta Terra tem cerca de 7,8 milhões de espécies. Uma dessas espécies é a nossa, Homo sapiens sapiens. Nós somos 8 bilhões de Homo sapiens sapiens, numa galáxia com cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Vocês acham que o mal que nós enxergamos hoje é um mal absoluto ou um mal temporário? Olha a imensidão das estrelas. Há mundos que a gente não consegue nem dimensionar a beleza que existe por lá, o tanto de bem que existe por lá. E nós ficamos presos, às vezes, a coisinhas tão diminutas do dia a dia, dizendo: nossa, mas eu nunca vi um mal tão grande. Vai passar. Tenhamos esperança. Nossa, mas eu nunca vi tanta guerra. Vai passar. Tenhamos esperança. Quando nós olhamos para trás, nós já tivemos Inquisição, já tivemos cruzadas, nós já tivemos Guerra Franco-Prussiana, Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, nós já tivemos peste negra no século XIV. Poucas pessoas se lembram da peste negra. Morreu 1/3 da população mundial. Agora, na última pandemia do Covid, morreram milhões de pessoas, mas não foi 1/3 da população mundial. E a gente achou que o mundo ia acabar. Mas vejam, nós precisamos
ampliar o nosso grau de consciência, dilatar o nosso olhar para entender. Deus não perdeu o controle do nosso pequeno planeta em 20 trilhões de galáxias. Deus continua sendo amor e fazendo tudo perfeito, conectado, tudo interagindo. Isso que hoje a gente vê como um estado de mal é um estado transitório, porque tudo passa. Já viram a flor do lírio? Às vezes você planta o lírio no pântano pútrido e ele nasce. Dizendo que a primavera, ela lança o seu perfume mesmo no dia mais difícil. O que é o bem? É o lírio. O que é o mal? É o pântano, mas o pântano é temporário. Vocês se lembram do diálogo de Jesus com Miriam de Migdol no livro Boa Nova? Quando ela chega para Jesus e diz assim: Eu sou a maldade em pessoa, porque eu entreguei a minha vida ao pecado. Olha o olhar que ela tinha sobre ela mesma. E Jesus: Nunca viste a primavera fazer nascer a flor sobre a casa em ruínas? As primaveras são as esperanças em Deus, as ruínas somos nós. Vá, Maria, e ama. E ela respondeu assim: Mas, Senhor, vou amar a quem? Eu não posso nem ser mãe, porque tenho o ventre vazado. Ame os filhos daqueles que não têm mãe. Ame os desesperados do mundo. E ela se torna protetora dos rancenianos, os que tinham lepra naquela época, e termina os seus dias no Vale dos Leprosos. Porque o que é o mal? Quando eu abdico de servir, quando eu abdico de fazer o bem que está ao meu alcance. O que é o bem? Quando eu, tal qual um beija-flor, pequenininho, lanço as minhas gotículas de água onde quer que eu me encontre. Uma vez Madre Teresa de Calcutá estava na cidade de Londres, na Inglaterra, e perguntaram assim para ela: Madre, você acha que num país com 800 milhões de pessoas, que é a Índia, você ajudando uma meia dúzia de crianças, você está resolvendo o problema do mundo? E ela respondeu assim: Meu filho, com certeza eu não resolvo o problema do mundo, mas eu estou fazendo a minha parte. O oceano é muito grande. O que eu faço é uma gota. Mas sem essa gota, a minha gota, o oceano ficaria menor. Vamos pensar mais uma vez. O que é o bem? A minha gota. O que é o mal? A pergunta do jornalista. Porque na pergunta do jornalista existe o pessimismo. O pessimismo nos paralisa. Quando eu olho para a pessoa e diz assim: essa não tem jeito. Tem. A gente não cria um filho que é difícil sempre achando que ele tem jeito. Mesmo as pessoas mais difíceis são filhas de Deus. Essa é a nossa esperança. E eu preciso caminhar. Quinto. Quinto é o que nos fala da mediunidade. Olha que interessante. Comunicabilidade. Aí a gente entende a existência do bem e do mal e a natureza de onde vem um e de onde vem o outro. Por que isso? Quantos arrependidos que nós julgávamos as piores pessoas que, quando desencarnam, aparecem nas nossas reuniões mediúnicas e dizem assim: Eu me arrependi, eu quero ter uma vida nova. Eu só era voltado para o dinheiro. Agora eu percebi que há outras coisas, há outros valores. Eu passei pelo mundo, eu só queria brigar. Mas agora eu quero voltar e fazer diferente. E às vezes, da nossa reunião mediúnica, aquele que numa vida matou muitas pessoas renasce, torna-se um médico obstetra. Traz ao mundo milhares de pessoas ressarcindo-se do mal. Então, o mal. O mal. O mal tem natureza quando a gente se distancia de Deus. Na bela construção de Samuel Hahnemann, aquele que idealizou a homeopatia. O mal é quando a criatura se afasta do seu Criador e perde a conexão com os valores nobres. O bem é quando a criatura, pensem na flor do girassol, ela vai caminhando ao encontro do sol. Onde está o sol, está o girassol. Onde está o sol, o girassol gira. Então são nas reuniões mediúnicas que nós encontramos suicidas, encontramos homicidas, encontramos políticos arrependidos, encontramos aqueles que fizeram o mal e vêm e dizem: Eu não sou o mal. O mal que eu fiz foi temporário, mas Deus me dá uma nova oportunidade de voltar ao mundo e de florir. Trabalhei com vocês
as lições do livro A Gênese, trazendo que o mal não é de fora, o mal é de dentro. No meu castelo interior, como dizia Teresa d'Ávila, porque quando eu construo sentimentos bons, o bem. Quando eu construo sentimentos maus, a origem do mal. Depois trabalhei com vocês a origem do mal, trazendo os princípios espíritas, falando de Deus, falando de mortalidade da alma, falando de reencarnação, falando de pluralidade dos mundos habitados, falando de mediunidade, de comunicabilidade dos espíritos. E quero terminar falando da origem do bem e do mal, lembrando de Jesus, o aniversariante do mês de dezembro. Porque ele nos disse lá em João, capítulo 8, verso. Eu acho que é o verso 12. Verso 12. Depois eu confiro. Quando ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vejam, se nós estamos seguindo a Jesus, a luz não é nossa, a luz é do Mestre, mas ela nos ilumina. Se nós nos desviamos do caminho de Jesus, nós andamos na treva, mas não é a treva de um inferno sem fim. Não é a treva como eu que fui criado na Igreja Católica, eu pensava em caldeirões, em seres com chifres, em seres com tridente e tinha medo daquele tal diabo me espetando. E resolvi, não, a luz vem de Jesus. E mesmo aqueles que se equivocam, um dia serão bafejados pela sua luz. Lembrar de Jesus é lembrar dele quando 10 rancenianos que estavam no caminho da escuridão, ele veio e curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Sejamos nós o que agradece. Lembrar de Jesus é lembrar daquele homem pequenino, de bochechas salientes, Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus. Estando lá de cima, ele defrontou o mestre e lhe disse: Senhor, eis que eu reparto os meus bens com os pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse para ele: Na noite de hoje eu hei de cear contigo, porque a salvação chegou no teu lar. O que eram as trevas para Zaqueu? Cobrar juros escorchantes dos seus irmãos. O que era a luz para Zaqueu? Descer do pedestal de si mesmo, descer do sicômoro para ir ao encontro de Jesus. Foi o mesmo Jesus que, quando se lhe aproximou Maria de Magdala, possuída por 7 demônios, ou simplesmente, nas palavras de Humberto de Campos, ela que era uma cortesã, Jesus a transforma em uma de suas apóstolas. Talvez se fosse hoje, nós julgaríamos Miriam de Migdol, falaríamos assim: olha, mas ela é uma prostituta. Colocaríamos nas redes sociais, faríamos post. Mas Jesus não fez nada disso. Ele amou Maria de Magdala. E quando ele desencarnou, foi a primeira pessoa para a qual ele apareceu. Rabone, disse ela, eu estou aqui, Maria. Eu não morri. Foi o mesmo Jesus que é crucificado no meio de 2 ladrões. O da direita, Dimas, o da esquerda, Giestas. O da direita representava o arrependimento, o da esquerda representava o orgulho. Ambos eram ladrões. E Dimas, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no reino dos céus. Ainda hoje estarás contigo. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. A origem do bem, arrepender-se. A origem do mal, permanecer encastelado no orgulho. Mas eu tenho certeza que mesmo hoje, Giestas já despertou. E talvez já esteja ao lado de Jesus. A origem do bem. Quando o governador do planeta desce aos palcos do mundo para numa manjedoura em Belém, Bethlehem, a casa do pão, ele vem ter conosco, como os anjos do céu que diziam aos pastores: Eis que vos trago boas novas para todo o povo. É que vos nasceu Jesus, o Filho de Deus, a grande promessa esperada por Israel. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Que nós sigamos com Jesus. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos do Evangelho, nós estamos dulcificados pelo bem.
todas as vezes que nós queremos seguir o curso do nosso olhar, dos nossos caprichos, do nosso livre-arbítrio, nós nos assemelhamos ao filho pródigo, que na primeira caída do caminho, talvez comendo a comida dos porcos, nós nos arrependeremos para voltar ao aprisco do Mestre. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de muita gratidão por poder falar com queridos amigos do estado de Utah. É Utah, gente? É. Uhum. Cidade de Salt Lake City. E termino com os versos de João Cabete. Quando ele, na sua canção, que eu agora falo só na forma de poesia, ele dizia: Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. I wish all the best for you. God bless all of us. Kisses. Então, agora a gente vai passar pelas nossas vibrações, oração final com a nossa irmã Gabi. Ok, gente. Então, com isso, vamos trazer nossos pensamentos para agora, né? E lembrar o que o Rafael falou, que a gente é muito mais do que a matéria. E com isso, lembrar da nossa força espiritual e que nossas vibrações ultrapassem a nossa matéria, tá? Vamos fechar nossos olhos e realmente vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, as pessoas que se encontram em situação de rua, as pessoas que se encontram com problemas emocionais, pensamentos suicidas, vícios, pessoas que precisam encontrar o amor de Jesus. Vamos vibrar pelas crianças, crianças que estão em orfanatos ou crianças que estão em seus lares, mas que sofrem. Vamos vibrar pelos desencarnados, vamos vibrar pelas pessoas que têm seus nomes nas nossas caixinhas aqui do centro. Vamos vibrar por nossos familiares e vamos vibrar pelo mundo. Por mais que não conseguimos lembrar o nome de todos, vamos vibrar que eles sintam o amor de Jesus. E com isso, vamos dar gratidão pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, tentando novamente. Pedimos, Senhor, que abençoe essa semana, que possamos ser representantes de Jesus, principalmente nesse mês. Que realmente possamos presentear Jesus com nossas ações, por mais pequenas que sejam. E que semana que vem voltaremos aqui para renovar nossas energias. Que assim seja. Isso. Então, a gente queria agradecer ao nosso irmão Rafael, gratidão, essa palestra maravilhosa, né? O meu baldinho está cheio e eu acho que todo mundo aqui vai levar o balde cheio. Muito obrigada, Rafael.
Queremos agradecer também todos que estão aqui presentes hoje, nesse dia frio, uma nevinha caindo lá fora, as pessoas que estão online, obrigada. E a gente vai encerrar agora online e vamos passar pelos nossos passes.